Você está aí no YouTube vendo esse vídeo, significa que você está de fora aqui desse ambiente exclusivo para que os alunos possam fazer perguntas, tá? A gente está no Zoom. Isso aqui é um plantão do ecossistema do Tiuli. Já deixa o like aí e entenda, tá? Aqui é um privilégio. Aqui você pode tirar dúvidas com mestre em finanças, analista certificado, mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, que já ajudou mais de 60 mil pessoas, tá bom? Começando aqui, primeira pergunta. Tiuli, estou preocupado com a Gerdau Metalúrgica, tá? Provavelmente, Gerdau Metalúrgica, ela está inserida ali em alguma carteira recomendada. Primeira coisa que eu te falo, Ricardo, é o seguinte: a carteira ela é diversificada em classes de ativos e ela é pulverizada dentro das ações brasileiras, exatamente porque isso vai acontecer, tá? Lembra, o mercado financeiro é sobre probabilidade. Então, qualquer coisa que você vai fazer, entenda a probabilidade daquilo acontecer ao longo do tempo. E para que isso aconteça, você tem que repetir várias e várias vezes. É o que eu já expliquei aqui sobre a lei dos grandes números, tá bom? Então, quando a gente mostra aí nas nossas aulas a dinâmica ao longo de 5, 10, 15, 20 anos da metodologia, ela se torna muito vitoriosa, só que ela às vezes fica 3 anos sem renovar novas máximas. E é por isso que eu já fiz até vídeo aqui no canal do YouTube que você vai ver lá o título, né? O foco no curto prazo é um tipo de maturidade. Então, a gente tem aqui esses mecanismos de controle de risco exatamente porque vai acontecer e a gente não está livre disso. Você tem que entender qual que é o payoff dessa estratégia, que é a média das vitórias contra a média das derrotas. Nessa estratégia da carteira recomendada, essa estatística ela é próxima de 2 vezes, tá? Você tem que entender também qual que é a probabilidade de acerto e de erro dessas operações. E no caso da metodologia aí da carteira recomendada, isso está entre 65% e 70%. Então, o retorno esperado disso dá positivo, tá bom? E isso te tira um peso de você ter que acertar todas as operações. Agora, eu vou entrar aqui num outro contexto dessa resposta, que é quais motivos a Gerdau Metalúrgica entrou na carteira, né? Lembra que a carteira ela busca comprar empresas baratas em relação a algumas métricas contábeis. Basicamente, a gente pode estar falando de preço sobre lucro, valor da firma sobre lucro operacional. A gente pode estar relacionando também o valor de mercado com o patrimônio líquido. E as empresas que aparecem nessa metodologia são exatamente as empresas baratas que estão baratas por algum motivo. Quais são os motivos que a gente pode estar pensando para que a Gerdau Metalúrgica esteja barata? Vou aqui mencionar três. Então, a Gerdau Metalúrgica, para quem não sabe, é a holding controladora da Gerdau. Gerdau Metalúrgica é igual ao 4. Gerdau que a gente fala aí é GGBR4, tá? Então, a gente primeiro tem na Gerdau uma grande quantidade de ativos relacionados à mineração. Por que que a Gerdau, que é uma siderúrgica, tem vários ativos de mineração? Porque lá 15, 20 anos atrás, essas empresas siderúrgicas, elas não tinham acesso a essas matérias-primas, minério de ferro. Então, existia um oligopólio de mineradoras que controlavam o preço das siderúrgicas no seu fornecimento, né? Então, quando a gente esteve lá perto de 2010 a 2012, um aumento bizarro do minério, empresas como Gerdau fizeram aquisições relevantes em ativos de mineração, para que elas pudessem ter essa integração vertical, como a gente chama, para controlar essa matriz de custos e até assegurar acesso à matéria-prima.
Dentro desse processo, essas empresas agora têm uma característica diferente. Essa característica diferente faz com que, quando a China fica em crise, e existe lá uma crise de excesso de oferta de aço e também uma diminuição da demanda por minério de ferro, isso se reflita no preço do minério de ferro, que vai se refletir no preço dos ativos de mineração da Gerdau, que vai, como consequência, ser refletido no valor de mercado da Gerdau Metalúrgica, tá? Então, estou aqui explicando essa origem de desvalorização dos ativos de mineração. E isso tudo começou com um desaquecimento do mercado imobiliário chinês, tá? Já tem uns 2, 3 anos que essa história está rolando. Esse é o motivo pelo qual a Vale saiu lá de um patamar de preço histórico na casa dos R$ 85 e tem aí esse drawdown na casa dos 30, 40%, né? Lembra? O fato da Cosan ter montado uma posição bilionária, relevante na Vale, depois ter assumido um prejuízo nisso, faz tudo parte desse contexto, tá bom? Segundo ponto é, com o aumento da taxa de juros, a gente tem uma menor demanda por ativos de bem duráveis. Está falando de vergalhão para construção civil, a gente está falando de aço usado aí na linha branca e também em automóveis. São mercados altamente relacionados com a siderurgia. Então, no momento que a gente tem juros altos e o potencial de crescimento não está no talo, a gente vai ver as empresas siderúrgicas apresentando resultados que não estão na sua capacidade máxima. Além disso, as empresas siderúrgicas, incluindo Gerdau, normalmente elas têm uma estrutura de capital onde elas têm um endividamento e também elas são financiadas pelo capital próprio. Então, o juro alto faz com que o custo financeiro dessa dívida aumente, isso diminui o lucro futuro. E lembra, o preço de uma ação, o valor de uma empresa é derivado dos lucros futuros esperados. Então, você já entendeu essa história aí. Caso você não esteja entendendo, por favor, faz pergunta aí no chat, porque eu preciso que isso fique claro para você, tá? Porque o que eu estou falando aqui são princípios e fundamentos básicos. Dentro da transformação que eu quero que você tenha, é importante que você introduza esses conceitos aí, eles vêm em automático para você. E o terceiro ponto é, qual que é a renda que a Gerdau Metalúrgica recebe da Gerdau? São os dividendos, né? Então, dentro do que a gente está vivendo aqui de incerteza jurídica sobre tributação de dividendos, a gente tem um problema de que talvez a gente possa ver uma tributação desses valores que a Gerdau Metalúrgica tem direito. Então, isso ainda acentua ainda mais esse desconto entre Gerdau e Gerdau Metalúrgica, tá? Existe uma estratégia chamada long and short, onde você compara a relação de uma empresa com a outra. E no caso aí de controladas e controladoras, isso é uma referência que a gente tem que estar sempre observando, que é o desconto da holding. Então, isso aí é mais uma pitada dentro dessa equação. Poderia aqui falar de um quarto motivo, também em relação controlada e controladora, que é o seguinte: a Cosan, ela é uma holding. Então, ela tem lá a Raizen, tem a Compass, tem a Rumo. E aí, quando ela pega as rendas dessas empresas, os dividendos, ela tem que realocar esse capital. Se a gente tem um Warren Buffett da vida, que é um gênio da alocação de capital, pô, isso pode gerar valor. Mas se você tem uma pessoa que não tem habilidade na alocação de recursos, isso pode destruir valor. De qualquer forma, essa incerteza gera um risco a mais, que justifica esse desconto da controladora, da holding em relação à soma das partes. Tá bom? Então, por que que o AO4
ela está na carteira? Porque ela tem todos esses riscos. E dentro da carteira, a gente busca assimetrias. Então, o máximo que a gente pode perder é o que a gente colocou na ação, e o máximo que a gente pode ganhar é infinito, tá bom? A Gerdau Metalúrgica, ela é uma empresa muito arriscada do ponto de vista estatístico, quando a gente fala de desvio padrão, que é o sobe e desce. Então, essa variação negativa de 29%, você está falando aí, Ricardo, ela é relativamente dentro do esperado, tá? A gente pode aqui aprofundar ainda mais essa análise na Gerdau Metalúrgica, porque dentro dessa guerra tarifária aí que o Trump está impondo, a gente viu o setor siderúrgico brasileiro prejudicado. Mas dentre as empresas de capital nacional siderúrgicas, a Gerdau é a que menos foi impactada, porque ela tem quase 50% dos seus ativos e receitas nos Estados Unidos. Então, ela tem uma diversificação regional dos seus ativos, o que deixa ela mais resiliente dentro desse processo, tá bom? Poderia me dizer algo da ação Aura 33? Vi uma rentabilidade de 139% em 2024. Comprei algumas ações. Primeiro, dentro da análise técnica e de tendências, ela está numa tendência de alta. Dentro do que a gente vem estudando sobre ciclo do ouro, o ouro ele ainda está relativamente descontado quando a gente fala de relação entre o S&P 500 e o ouro. Por que que o ouro tem subido tão forte? Um dos motivos que justificam isso é porque desde o embargo que os Estados Unidos fez à Rússia após o início da guerra contra a Ucrânia, a gente viu que muitos ativos de russos foram bloqueados, congelados nos Estados Unidos, correto? Então, essa galera aí tem muita grana e normalmente guardava o dinheiro em títulos do governo americano, começou a pensar assim, olha, pô, se o cara lá fala que a gente está fazendo uma coisa errada e decide bloquear o nosso dinheiro, então vamos começar a diversificar aqui as nossas reservas e a partir disso, principalmente a China, que era o maior comprador de títulos do governo americano, começou a direcionar parte das suas reservas para o ouro. E aí a gente entra naquela dinâmica de oferta e demanda, demanda aumentou, o preço subiu. Como a gente não tem um fluxo de caixa derivado do ouro, a gente entra aí num ambiente muito especulativo, tá? Para quem aí é mais interessado e curioso, vai lá numa playlist no YouTube chamada Lembrete Racional, que a gente fez um episódio somente sobre o ouro. E lá a gente deu um dado sobre a demanda especulativa do ouro, porque o ouro ele pode ser usado também para fins industriais. Então, a gente vê aí que o share de demanda pelo ouro, do ponto de vista de investidores e especuladores, deve ter aumentado muito. E aí, como é que isso se relaciona com a Aura 33, né? A empresa agora, ela pode pagar mais caro para minerar o ouro. Vamos aqui fazer um pensamento básico e simples. Imagina que você tem ouro a 10 metros de profundidade. Custa X para minerar esse ouro, para cavar lá. Se o ouro dobra de preço, significa que você agora pode ir 20 metros para baixo. Se o ouro aumenta ainda mais o preço, significa que você pode ir 50 metros para baixo. Na história do mundo, se a gente fosse pegar todo o ouro que foi minerado, daria duas piscinas olímpicas, tá? Então, é relativamente pouco o que a gente tem de quantidade de ouro. E quando a gente tem uma empresa mineradora de ouro, a gente ainda tem uma alavanca, que é a alavanca do equity. Por quê? Quando a gente está falando do comprar o ouro por 10 e vender por 20, a gente está falando do preço da commodity. Só que quando a gente tem uma empresa, a gente não está falando dos lucros futuros trazidos a valor presente, descontado por um risco.
Então, essa empresa ela pode pegar dívida para iniciar essa dinâmica de minerar o ouro. Então, isso amplifica os movimentos positivos e negativos. Então, é por isso que o ouro subiu, sei lá, 90% e a Aura subiu 200%, porque ela tem essa alavanca do endividamento que uma empresa pode gerar para amplificar os seus retornos. Lembrando, se a gente estivesse falando aqui de finanças corporativas puras, a matemática que tem que ser feita para você saber se vale a pena pegar dívida ou não é você pegar o retorno sobre o capital empregado e ver se isso é maior do que o custo médio ponderado de capital, tá? Que é o que a gente chama de WACC. Da onde que vem esse WACC? Weighted Average Cost of Capital, tá? Então, qualquer projeto ele pode ser rentável, independe do custo de capital. O que realmente determina isso é a atratividade do projeto. Eu vou aqui aproveitar que a gente está livre, né? E eu preciso passar conteúdo aí para as pessoas. Vou explicar aqui uma dinâmica que eu não sei se é clara para todo mundo. Uma empresa ela pode ter um diferencial competitivo porque ela gera retornos sobre o capital empregado elevados, mas ela também pode ter acesso a um custo de capital muito baixo. Então, como é que a empresa ela pode crescer? Ela pode crescer buscando projetos onde o retorno sobre o capital empregado é elevado, ou ela pode crescer também porque ela está diminuindo o seu custo de capital. Então, quando a gente vai buscando crescimento na empresa, a gente vai buscando projetos que vão até o limite do custo de capital. Porque se eu estiver iniciando um projeto onde o retorno dele é menor do que o custo de capital, eu estou destruindo valor. Essa é uma das grandes críticas que o mercado tem aos projetos que o governo federal implementa na Petrobras. Porque como a agenda do governo é estimular a demanda e tudo que vocês já sabem, né? Ele não tem um compromisso tão forte com a geração de valor. Normalmente, quando uma empresa não está gerando valor, ela aparece com um desconto em relação ao seu patrimônio líquido, tá? E aí, conectando com a pergunta anterior, o que que a gente busca lá em empresas com uma relação baixa entre preço e valor patrimonial? Que quando uma empresa ela está destruindo valor, mas ela volta a construir valor, ela tem uma reprecificação. E isso gera uma assimetria muito pesada, tá bom? E aí, vou voltar aqui à pergunta da Aura 33. Tem momentos que o ouro está em baixa, então as mineradoras destroem valor. Tem momentos que o ouro está em alta, as mineradoras voltam a gerar valor. E isso gera tendências muito poderosas, tá bom? Espero que tenha sido satisfatória a resposta para você, Daniel. Aquela planilha de gestão de risco utilizando o preço que o Hallo se encontra e o preço do ativo, ainda consigo resgatá-la? Se você está no grupo de alunos, ela já foi distribuída lá, tá? Tio, quais são os ativos que estão com grandes possibilidades de fazer travas? Você está falando de travas de opções? Reginaldo, não entendi muito bem aí o contexto da tua pergunta, tá? Mas se for isso, é, você vai ter que buscar, dentro do contexto da análise técnica, os ativos que estão perto de suportes e resistências. E aí você vai fazer as travas pensando no suporte e na resistência. Se a gente estiver falando de uma resistência, a gente está falando provavelmente de uma trava de alta, que pode ser feita com call e com put. Se a gente está falando de suporte, a gente está falando de travas de baixa, que também podem fazer resultado através de calls e puts. Beleza?
Estou preocupado com Ether 3 e VVB11 também, pois está a menos 14%. Ricardo, o que significa estar preocupado? Eu estou feliz, por exemplo, que VVB11 está caindo, tá? Por que eu estou feliz que VVB11 está caindo? Se grande parte da riqueza que eu vou criar, gerar, é de hoje para o futuro, imagina que eu estou aqui na praia e hoje todos os apartamentos estão R$ 1 milhão. Aí vamos dizer que acontece alguma coisa, os apartamentos caem para R$ 100 mil e os fundamentos continuam os mesmos. Eu não vou poder comprar mais apartamentos ao longo do tempo, então o que você deve buscar é queda nos preços. E aí eu me questiono, cara, imagina que tudo que você tem e tudo que você quer comprar aumenta 10 vezes de preço. Tu ia gostar disso? Então, Ricardo, o teu problema aí, cara, é totalmente de mentalidade. Totalmente de mentalidade. Claramente você não sabe o que você está fazendo, tá? E ainda bem que você está no lugar onde você vai aprender o que fazer. Porque o que eu estou te falando aqui é exatamente te convidando a ter uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Tem opções do Banco do Brasil. Gostaria de saber se é uma boa fazer um booster. Cara, eu estou operando o Banco do Brasil. Eu não posso falar dele, tá? Questão de conflito de ética, por ser analista certificado. Tem um percentual de valorização para rebalancear as carteiras? O Fábio Alberti perguntou. Fabio, vamos falar aqui de um exemplo super básico para você entender qual que é a linha de raciocínio, né? Vamos dizer que você tem um portfólio que você determinou 50% desse portfólio vai estar em VVB11. Isso vai até ajudar ali na dúvida do Ricardo, tá? E você tem 50% do portfólio em Tesouro Selic. Aí vamos dizer que o IVVB11 caiu 50%. Vamos botar aqui um número para a gente ter mais clareza disso? Vamos dizer que eu tenho uma carteira de R$ 100 mil, R$ 50 mil em VVB11, R$ 50 mil em Tesouro Selic. Não, daqui a meia hora, filha, a pizza, tá? Vamos dizer que a gente tem R$ 50 mil em VVB11, R$ 50 mil em Tesouro Selic. Aí o IVVB11 ele cai 50%. Ou seja, aqueles R$ 50 mil viram R$ 25 mil. Tesouro Selic, que está rendendo, vamos botar 10% para fazer uma conta simples, foi de 50 mil para R$ 55 mil. Ou seja, agora você tem um total de R$ 80 mil. Teu objetivo não é ter 50% da carteira em cada ativo, então significa que você vai ter que ter R$ 40 mil em Tesouro Selic e R$ 40 mil em VVB11. Mas, na prática, você tem R$ 55 mil em Tesouro Selic e R$ 25 mil em VVB11. E aí você vai pegar R$ 15 mil que você tem em Tesouro Selic, você vai vender e vai comprar em VVB11. Tá vendo como é que você se beneficiou da queda do IVVB11? Tem uma trajetória de longo prazo de valorização, e aí você usou a volatilidade para aumentar a tua quantidade de IVVB11 a um preço mais barato. Imagina que o IVVB11 ele tivesse subido 100%. Aí você teria R$ 50 mil transformando em 100 e os R$ 50 mil de Tesouro Selic se transformando em R$ 55 mil. A renda fixa não tem correlação com a renda variável. Então agora você teria, nesse segundo exemplo, um total de R$ 155 mil, que teria que estar 50% em cada ativo. Significa que você teria que ter R$ 72.500 em cada ativo. Significa que você venderia IVVB11 na quantidade de R$ 27.500 para comprar o Tesouro Selic.
Então você estaria realizando o IVVB11 depois de uma valorização marginalmente para comprar Tesouro Selic. Tá vendo que esses dois cenários que eu te dei aí, você automaticamente estaria comprando na baixa e vendendo na alta? Não é o grande segredo que o mercado fala aí? Compra na baixa e vende na alta? Acabei de criar aqui um algoritmo super simples para você se beneficiar da volatilidade, para você se beneficiar do sobe e desce e não ser uma vítima, e sim um predador nesse momento do mercado, tá bom? Então, esse percentual, eu dei exemplos aqui de 50% para cima e para baixo, Fábio. Cada pessoa, ela vai ter um percentual diferente. Qual que é o percentual que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com um percentual de 25%, tá bom? A gente já fez aqui testes matemáticos no passado e cada nível de volatilidade, se eu escolhesse 15%, 25%, 40%, isso geraria uma maior ou menor frequência desse rebalanceamento, tá? Quanto maior é essa volatilidade, maior é essa valorização ou desvalorização, menos frequente vão ser esses ajustes. E tudo isso aí tá alinhado com o teu perfil de risco, tá bom? Beleza. Júlio, beleza? Olha, tem uma banca de US$ 150 na Binance e estou operando desde o início do mês pela sala de sinais com esse montante. Qual é a melhor estratégia de operação? Seguir a tendência, tá bom? Segue a tendência, porque é isso que a sala faz. Ganhar na alta e na queda. Luciano, você acha que essa estratégia de notícias do governo poderíamos comparar com o Joesley Day? Ou seja, fala uma besteira já sabendo que virá no outro dia. Cara, boa pergunta, tá, Luciano? Peraí que eu zerei a esteira aqui. Tá. Então, primeiro que esse governo aí, ele é um governo muito bom para quem é rico, tá? Se você ainda não entendeu isso, tá, tu foi engolido pela Matrix e tá muito por fora mesmo do que é ganhar dinheiro. E eu tô aqui para te ajudar. Essa é a boa notícia. Beleza? Então, o que que eu acho? Primeiro, por que que esse governo ele é muito bom para quem é rico? Tá vendo que o juro tá alto pra caramba e isso está dando a oportunidade de você ser remunerado com uma quantidade absurda de dinheiro. É isso, primeiro ponto. Segundo ponto, como eu disse anteriormente, quem tem muito dinheiro não quer que o preço das ações suba, por incrível que pareça. Porque se você está recebendo 10% de dividend yield nas ações que você tem, pô, tu vai pegar esse dividendo e vai comprar mais dessas ações, né? Daqui a pouco tu tá fazendo uma bola de neve ali que só te beneficia. Então esse governo não deixa o preço das ações subirem. E o que você tem de renda fixa está rendendo um yield absurdo, só coisa boa, né? Aí o que que eu acho que o Haddad fez? E um dos maiores perigos é você subestimar o teu adversário. O que o Haddad fez foi exatamente a estratégia de negociação do Trump. A gente tinha um IOF de 0,38, ele foi lá, escalou, igualzinho que o Trump fez na guerra das tarifas. Trump não botou as tarifas da China de cento e lá vai varada? Aí depois baixou e os chineses acharam que ganharam? Foi o que o Haddad fez. Ele pegou o 0,38, jogou para 3,5, depois baixou para 1,1. E tem gente que está achando, pô, a população ganhou, nós fizemos o governo se dobrar e voltar atrás. Entendeu? Tomar muito cuidado com quem tu escuta.
Tu acha que esses caras são burros? Os caras não são burros. Esses caras não são burros, eles só são mal intencionados. Isso é muito perigoso. Aí, outra dimensão aqui da pergunta é: o que que essa pergunta vai gerar de lucro para você? Tá? Eu sei que vai gerar tendência. E é tudo que você tem que se preocupar. Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Tá? Você vai lá para Noruega, para Dinamarca, para Suécia. Sabia que tem gente falando mal do governo deles lá? Por incrível que pareça. Então, o governo sempre vai tomar porrada. Por isso que tu não tem que perder teu tempo pensando o que que o governo está fazendo de bom ou ruim. Tu tem que pensar como é que o governo está fazendo vai gerar oportunidade para você ganhar dinheiro ou não, tá? O Ricardo falou: entendi perfeitamente, tio. Vou seguir confiante na metodologia até dezembro de 2025, correto? Em dezembro de 2025, tu vai renovar a carteira pro próximo ano e vai fazer assim ano após ano, tá? Galera, faz tempo que eu não falo desse livro, mas eu vou repetir aqui. Existe um livro chamado Jogos Infinitos, tá? Esse livro é da década de 80, mas o Simon Sinek, que é aquele guru de liderança que escreveu o Comece pelo Porquê, ele deu uma revitalizada nesse título. Então, esse livro fala sobre dois tipos de jogos: jogos finitos e jogos infinitos. Então, Barcelona e Real Madrid é um jogo finito. Eu já pedi a pizza aqui, ela vai chegar daqui a pouquinho, tá bom? Pede pra Zezé ir lá atender o telefone, por favor. Tá. Então, Real Madrid e Barcelona, dois tempos de 45 minutos. É um jogo finito, a gente sabe que esse jogo vai acabar. Casamento, mercado financeiro, construção de legado, relacionamento com Deus, são jogos infinitos. As pessoas elas só saem dos jogos infinitos porque elas não têm mais recursos ou elas perderam o tesão de jogar aquele jogo. Então, o mercado financeiro é um jogo infinito. Por isso que não tem essa história. Ah, vou chegar lá e aí eu vou vender tudo. Eu quero que suba para que aí eu faça alguma coisa. Pô, isso aí é mentalidade muito derrotada, cara. E como você está aqui comigo, eu não posso admitir que você continue com essa mentalidade. Porra, tu acha que eu tô aqui pensando o quanto que eu vou andar? Eu vou andar o máximo que eu puder hoje. E amanhã eu vou andar o máximo que eu puder. Deixa eu dar uma brincada aqui, vou parar de gravar. Entendeu? Então, pô, tu vai botar cota de quantas vezes tu vai tentar ter filho? Então é essa mentalidade que eu quero que você tenha. Tu vai ter o máximo, porque o máximo é o máximo. Ah, não quero ter muito. Então, quando tu tiver muito, pega e dá para os outros. Mas é tua obrigação tu explorar ao máximo tudo que você pode ter de resultado, tá bom? Binho. É daí que nasceu, é só começo. Porra, é só o começo do quê, irmão? Só o começo de tudo. Boa noite, Uri. Com essa fusão do app do iFood com o Uber, como é que você analisa o ativo Uber 34, que é o BDR do Uber, além da notícia da Tesla com o Uber? Cara, é briga de foice aí, tá? Mas olha só, o que que é mais. Muito boa essa pergunta, tá, Bi? O que que é mais valioso nisso tudo? São os dados. Então, por que que a Tesla fazia os carros lá girar? E por que que ela tem a vantagem competitiva? Porque no Big Data, quanto mais dado você tiver, melhor. Só para vocês terem noção, por que que essa revolução de dados
ela não vai impactar o mercado financeiro tão cedo, porque a gente não tem dados suficientes para realmente fazer essa matemática girar em torno do mercado. O Uber tem muito, 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 muito dado. E aí, essa é uma das vantagens de você ser uma empresa listada. O Uber ele pode chegar e comprar uma Volkswagen, uma Toyota, ele pode comprar uma BMW, sei lá quem seja, uma Nissan. E aí ele pega todos esses dados que eles têm, que é o que é mais valioso, e faz essas empresas terem o carro automático que nem a Tesla está fazendo. Mas isso é realmente uma grande ameaça aí para o modelo de negócio da Uber, tá? Mas esse jogo aí é só o começo. Quem é que acompanha com regularidade esses plantões que eu faço andando, já me viu falando aí sobre o livro Meus Anos na General Motors, do Alfred Sloan, onde ele fala sobre a indústria automobilística no começo ter milhares de competidores, no final das contas aí sobrar uma dúzia de competidores. Então esse jogo aí, esse jogo tá só no começo. Por isso que é tão arriscado, e por isso que o Warren Buffett não se mete nessas coisas, porque você não tem clareza sobre o ambiente competitivo e como que esse mercado vai se desenvolver, tá bom? Qual que é a resposta no final? Vamos surfar a tendência? Tá vendo como é que eu. Cara, eu tô olhando aqui um livro, para quem não tá lá no mais além do mercado, né? Mais que mercado, que é o Trusted Advisor. Foi um cara que trabalhou na McKinsey que me recomendou. Aqui ele fala muito sobre isso. Eu chegar aqui para você e falar não sei e não querer parecer inteligente, só vai fazer você confiar mais em mim. Então, irmão, essas perguntas são muito difíceis. Eu tô aqui te dando modelos mentais para pensar nas respostas. E aí, o modelo mental que mais é assertivo para ganhar dinheiro é surfar a tendência, tá bom? Boa tarde, tio. Dá para você dar uma nova explicação sobre os sinais cripto, também sobre as tendências das ações que você manda nos grupos do Telegram e WhatsApp? Eu sei que eu estou perguntando o básico, mas eu vi a sua aula e ainda não entendi. Agradeço muito. Ô, Lucídio, vou te deixar lúcido agora. Irmãozão, seguinte, a gente surfa tendências e essas tendências elas são determinadas por um indicador da família dos trailing stops, tá? Então, o que que a gente precisa para um ativo ser bom de tendência? A gente precisa ter sobe e desce bastante intenso. E a partir disso, a gente precisa botar esse indicador para rodar, que é o que eu estou te mostrando aqui agora, e ele precisa ter uma periodização ótima para cada um, tá? Então, olha aqui, tá vendo que o pontilhado, quando ele está por cima, a tendência é de queda, e quando ele está por baixo, a tendência é de alta? Foi assim que a gente conseguiu essa assertividade para surfar as duas últimas tendências do Bitcoin com lucro. O que que eu faço? No dia que isso aqui muda, eu mando lá na sala de sinais, tendência compra no Bitcoin. E aí todos os outros dias eu falo, tendência continua de alta. O que que você tem que fazer? Tem que pegar o que está lá na sala e replicar. Aquilo que está em tendência de alta você compra, aquilo que está em tendência de queda, de baixa, você vende. Você tem que replicar o que a sala está falando todo dia. É tão simples que tu nem acredita que é tão simples, é por isso que tu tem dúvida. Beleza? E aquelas mensagens que eu mando no WhatsApp são mensagens assim, olha, o Bitcoin, ele está numa distância de 30% aí do indicador que vira tendência.
Aí aquele dia tu nem precisa abrir o gráfico, porque tu sabe que não vai virar. Então aquilo é algo para eu te dar comodidade, tá bom? Pode comprar só com as tendências ou tem que ter lá escrito compra? Já expliquei. Se tiver em tendência de alta, você compra, se tiver em tendência de baixa, você vende, tá? Os dados de análise das empresas, você costuma tirar da Economática? Sim, pago R$ 50.000 por ano para isso. Tio, qual é a sua análise referente ao IOF proposto pelo governo que impactar nos ativos? Pô, isso aí é assunto que já estava no preço, tá? Tanto que as ações subiram hoje. Ah, como assim já estava no preço? A gente não paga 14,75% de juros à toa. Isso representa um risco, tá? Representa um risco. E esse IOF já era mais alto no passado. E aí a gente também tem que pesar quais são os impactos que esse tipo de decisão do governo gera para o futuro. Então, o que o governo está fazendo? Ele está pegando uma pá, ele está cavando a sua própria cova. Então, cada decisão que ele toma nesse sentido, essa cova está cada vez maior. Isso está eliminando a possibilidade de reeleição, tá? E aí, talvez seja por isso que o mercado acabou subindo hoje. Porque ele está precificando já, cara, ali em outubro, novembro, vai começar o trade da eleição. Pô, tá cada vez mais claro que isso vai dar errado. Daqui a pouco a inflação vai estar mais alta, as pessoas com menos renda disponível para consumir. E aí vai ter uma alternância de governo, tá? Mas aí vai ter uma hora que vai ficar bom, e aí a galera vai achar que a gente mora na Suíça. E aí vai ser a hora de vender. E o que que vai marcar tudo isso? Tendência, tá? O Ronaldo falou que não está conseguindo reabilitar a conta da Binance. Falou que tem conta na Active Trades. Não conheço, tá? Tio, Embraer virou high-low para tendência de alta, mas tá daquele jeito. Vai e não vai. Qual a sua análise sobre a Embraer? Hoje ela pagou dividendos. Tem alguma relação com o ativo cair ou subir? Não. O mercado ele vai arbitrando pagamento de dividendos ao longo do tempo, tá? Eu sei que tem gente aí, grande no mercado, que acha que isso tem relação, mas não tem. Beleza? Olha só que interessante, né? O próprio fato dessas pessoas acharem que tem relação faz com que essa vantagem se elimine ao longo do tempo, tá? Cara, é só seguir a tendência. O preço, ele tem inserido nele todas as informações disponíveis. O fato da tendência estar de alta, mas ela não dá 100% em um dia, só significa que o mercado é isso mesmo. E a estratégia, ela alterna tendências com lucro, tendências que não têm lucro. Quanto mais tempo a tendência de alta tiver um comportamento do preço de lateralização, mais o indicador vai se aproximar do stop e vai diminuir o teu prejuízo. E aí, naquela equação média dos ganhos, média das perdas, você vai estar dentro de uma situação onde a perda foi pequena. Tá bom? Poderia comentar sobre a JHSF. Na minha carteira está com prejuízo de 36%. Provavelmente ela deve estar sendo descontada por causa da alta taxa de juros. Taxa de juros alta faz com que as empresas de construção tenham um maior custo de capital. A gente tem uma dinâmica também na construção civil brasileira, onde a mão de obra está cada vez mais escassa, porque todo mundo quer ser influenciador financeiro, influenciador de marketing digital, ninguém quer trabalhar onde não tem ar-condicionado, e aí vira aquele drama, né? Espero que essa carteira esteja disciplinadamente pulverizada e diversificada em classes. Essa é a proteção para tudo. Juro 11 pode substituir Selic na carteira? Pelo amor de Deus, não, né? Pelo amor de Deus, não.
Tio, qual que é o valor da sua sala de sinais? R$ 5.000. Haddad é muito bonito, isso sim. Olha, não sabia dessa admiração do Maurinho. Olha, Haddad é muito bonito e lindo. Vale mesmo pro day trade, só que por uma escala de tempo menor? Pô, sexta-feira, 6h30. Perguntou de day trade. Ele perguntou de day trade, Silva. Ah, depois de 19,2 quilômetros andando, eu vou cantar. Se meus joelhos não doessem mais diante de. Valeria a pena, valeu a pena. Valeu a pena. Pescador de ilusões. Não, pescador de ilusões é quem ainda pergunta de day trade nessa altura do campeonato, né, irmão? Tio, tô começando na XP, mas as operações têm taxas muito altas. Queria mudar para Genial. Posso ter duas corretoras? Cara, eu gosto sim dessa ideia, tá? Eu gosto dessa ideia. Pode pensar assim. Pode pensar assim. Vamos ver se aquele post que eu fiz deu bueno. Ah, não. Não deu bom. É, não deu bom. É, hoje é dia de falar de política. Mais perguntas aí, pessoal? Deu tempo e eu me comprometi aqui até 6h30 da tarde. Vocês sabem que a Olivia já está pedindo pela sua pizza. Tio Willy tá tão cansado que tá tendo confusão. É, cadê o meu martelo? Alguma outra corretora, tio, que possa abrir conta além da Binance? A Bybit ela oferece uma alternativa, tá? O Lucas Coelho falou assim no grupo intraday. Talvez você nunca tenha escutado a minha explicação no grupo intraday. Lucas, o grupo intraday é porque eu recebo aqui muitos cracudos, né? Então os cracudos, eles querem ficar comprando e vendendo. Sei lá por quê. Será que não é porque não transa? Eu acho que quem faz day trade não transa. Aí, se eu mandasse lá só os sinais diários, quando eu mandava somente os sinais diários, vou aqui reformular, tinha muita gente que pedia cancelamento da sala, porque aquilo não estava entregando o que elas queriam, que era compra, vende, compra, vende, compra, vende. Que no final das contas é um tipo de punheta, né? Aí, o que que eu fiz? Desenvolvi uma metodologia para que surfar tendências no day trade desse dinheiro. E a sala intraday ela tem um histórico de lucratividade altíssimo. Mas eu quero saber quem é o infeliz que está acordando 3 horas da manhã para operar a sala intraday, tá? Se eu descobrir alguém que está operando a sala intraday, acordando 2 da manhã, 3 da manhã para seguir o sinal, eu tinha que fazer esse desafio, né? Caminhar 24 horas. Eu acho que eu pagaria esse desafio. 24 horas caminhada. Eu não sei se vocês sabem, mas eu comprei uma segunda esteira aqui para casa, né? Por que que eu comprei a segunda esteira? Porque se essa esteira aqui quebrar, eu não perder o meu ritmo. Ela tá ali na caixa, bonitinha. Só esperando essa aqui quebrar
para eu já ligar a outra, descer a lenha. Então eu poderia fazer esse desafio. Tá bom, Lucas? Beleza? Hoje aqui também é dia de pizza, o José Renato Ribeiro falou. Cara, sério, tira tua mulher aí da parada que eu vou te mostrar. Olha como é que tá o meu abdômen. Isso aqui eu tô comendo pizza tem 6 meses seguidos, tá? Todo dia. Só que eu descobri que existe uma pizza que ela é de couve-flor. Massa de couve-flor, mano. Essa parada aí é, é o cigarro. Imagina se tivesse um cigarro que faz bem. É tipo isso. Absurdo o negócio. Aí pode comer todo dia. Zé, tio, pode falar mais do Juro 11? Gostei do vídeo. Cara, o Juro 11 é para aquela pessoa que quer ter uma renda previsível, isenta de imposto de renda. Pô, não quero que apareça meu mamilo, cara. Senão o Maurinho ali vai ficar maluco. Olha ele de boca aberta ali. Quando eu mostrou meu mamilo. A cara do Maurinho ali. É... Então, o Juro 11, ele tem essa vantagem de ser uma carteira extremamente pulverizada de debêntures, com liquidez para você comprar e vender, para a maioria das pessoas aqui de capital que a gente está falando. Você não tem a tributação no ganho de capital, então você pode surfar tendências nele, né? Você também, se viu o vídeo inteiro, viu o CDI 11. Então você pode fazer uma alternância ali nas tendências de baixa do juro 11, você sai e compra o CDI 11, e nas tendências de alta do juro 11, você sai do CDI e compra o juro 11, né? Seria uma maneira de você maximizar o teu retorno dentro da renda fixa sem nenhum impacto tributário. Beleza? É isso. Uma coisa que eu não falei naquele vídeo lá é que o juro 11 ele não gera margem de garantia, tá bom? Então isso é uma coisa que tem que ficar de olho. Depois do meu bate-papo com o Pablito, já iniciei a migração de fundos imobiliários para ações. Muito bem, Andrezinho. Estou usando a Mint para cripto e Genial ações. Parabéns, Zé. Tchuri, que tá gatão. Vou fazer uma tatu de uma esteira em frente à praia. Cara, sabia que eu descobri um filósofo chamado Donald Campbell? Que o Donald Campbell, ele fala sobre uma expressão chamada esteira hedônica, né? Que é exatamente a característica da sociedade moderna de querer andar atrás, buscando prazer, beleza? Então, aconteceu alguma coisa aqui no meu negócio de laptop. A gente vai fazer um post aí sobre eu andando na esteira, falando sobre isso, né? Esse tanquinho não é de andar. Cara, eu tô andando 20 quilômetros por dia. Se não for disso, será que é dos Mondial que eu tô tomando? Tem que trabalhar com todas as forças na direção. O ouro vai subir com o rebaixamento dos Estados Unidos. Cara, se o juro tá aumentando por causa do rebaixamento, a ideia é o contrário, né? Para que que eu vou ter um ativo que não gera fluxo de caixa, se eu posso ter um que gera fluxo de caixa pagando 5% ao ano, sei lá? Tomem cuidado com simplificações da realidade. Mais uma vez, eu não sei de nada. LFTB11 gera margem, tio? Sim. Sempre pergunta pro teu assessor isso, tá? Boa, Thiago. Parabéns. Galera,
Ô, Zezé, você vai comer. Peraí, deixa eu terminar isso aqui. Você vai comer pizza também, né? Tem uma pizza lá que ela já tá aberta e tem uma fechada. Você tira lá o que você quiser e o que ela quiser. Como é que tem que fazer? Sabe usar lá a air fryer? Sim. Tá. Então tem que botar a pizza lá dentro e esperar chegar em 200 graus. Depois tem que religar ela e ficar 4 minutos com ela ligada no 200 para chegar no ponto que ela gosta de comer. Tá bom, querido? Eu tô pedindo mais aqui. Pode comer quanto quiser lá, que não vai ter como vocês ficarem sem. E eu também não, tá? A igreja que eu frequento é Novos Começos, tá? Cozinheiro. Cara, isso aí é um dos meus poucos talentos, tá? Eu acho que se eu fosse fazer um talk show de finanças, eu ia fazer dentro de uma cozinha, porque eu adoro fazer metáforas e relacionar os exemplos financeiros com comida e alimentação. Beleza? Olha, vamos lembrar aqui, esse canal é para quem é apaixonado por aprender, quem é apaixonado por crescer, e eu preciso falar isso para não deixar você esquecer. O único sucesso verdadeiro é você viver na presença de Deus, tá? Não esquece isso não, principalmente no final de semana, onde a gente fica mais distraído, beleza? Olha, o que que eu faço aqui? Eu tenho a Bíblia e agora eu tô lendo Eclesiastes. Cara, se dedica a ler um- uma página por dia, tá bom? Uma página por dia. Não precisa de muito, não. É melhor você começar com um objetivo pequeno e crescer ele ao longo do tempo do que botar um objetivo muito grande e eu desistir no segundo dia, tá bom? Quem quiser aí ser meu mentorado na Master Business, individualmente por mim, digita MB aqui nos comentários desse vídeo do YouTube, tá bom? Beijo grande, é só começo.